Seja muito bem-vindo a mais um Olhos nos Olhos aqui na Novo Tempo Portugal. Hoje recebemos alguém cuja vida é feita de imagens, música e muita criatividade. Cresceu em Leiria, sempre rodeado de tecnologia, de desenhos, de projetos improvisados e, claro, de muita música. Desde pequeno desmontava brinquedos de pilhas, rádios e relógios, criando o seu próprio laboratório de curiosidade. Quando voltava a montar, sobrava sempre alguma coisa, mas nem poderia ser de outra forma. O importante era explorar e não deixar nada como estava. Aliás, por onde passou, nunca deixou as coisas como estavam antes de chegar. O nosso convidado é Gabriel Martins Ferreira, é professor no Centro Universitário Adventista de São Paulo, sócio da É o que Há Filmes, em São Paulo, chefe de edição de vídeo há quase 20 anos e com uma pós-graduação em Global Strategic Communication pela University of Florida e durante anos foi também o primeiro tenor do grupo vocal Novo Tom. É marido da Suzette, pai da Melissa e da Mariane e é reconhecido pelos seus colegas e alunos como alguém criativo, generoso, exigente e profundamente apaixonado pela arte de contar histórias em movimento. Hoje queremos olhar para lá da técnica, vamos conhecer o homem, a infância, os sonhos, as aventuras, as quedas de bicicleta, a fé e a missão. Vamos conhecer a pessoa por trás das lentes. Hoje vamos estar olhos nos olhos com aquele a quem a maioria trata por Gabas. Olá, Gabas, Olá, Gabriel. Vou começar por ler um comentário que eu encontrei no teu LinkedIn, que deves certamente conhecer, que alguém escreveu o seguinte: o Gabas, como é conhecido, é o profissional do século. Sem tempo para o que não dá certo, ele aposta e sempre faz acontecer. Foi o meu supervisor direto quando trabalhei no programa Concerto de Ideias, da TV Novo Tempo. Com uma vasta experiência, você meio que precisa andar com ele atrelado a um caderninho de mão, anotando todas as dicas que saem dele com a maior facilidade. Além, é claro, da qualidade técnica dos seus trabalhos. E depois ela termina dizendo: o mundo precisa de mais Gabas. Achas que o mundo precisa de mais Gabas? Olha, não sei, hein? Na realidade eu nem lembro desse comentário, tenho que dar uma olhada no LinkedIn quem que escreveu, mas... Foi alguém que deste boa nota, de certeza. Deve ter sido alguém que fez jornalismo ou rádio e TV, que andou comigo nesse momento aí das produções de materiais audiovisuais para Novo Tempo, né, que eu fiz durante um tempo. Quando ela diz o mundo precisa de mais Gabas, como é que tu achas que seria o mundo se fosse repleto de Gabas por todo o lado? Olha, eu digo uma frase para os meus alunos, que se a Apple alguma vez criar um clonador de pessoas, uma máquina de clonagem, eu seria o primeiro a comprar. Eu gostaria de me clonar para poder produzir mais. Então talvez seja por esse ponto de vista de produção, produzir mais, fazer mais coisas. Eu teria um só no vídeo, teria outro só a ler livros, teria outro só... Vários clones do Gabas a fazer coisas diferentes, especialmente muito criativas, né, que eu gosto muito dessa área. És hiperativo, sentes que és hiperativo? Acho que talvez pela necessidade dos clones, sim. Consegues estar sossegado ou tens dificuldade em sossegar? Não, eu consigo estar bem sossegado. Eu gosto de ambientes bem silenciosos, tanto que eu moro numa região do Brasil bem de interior, assim, longe, numa cidade pequena, pacata, acordo com o barulho de pássaros, vou dormir com o barulho de grilos, então gosto do silêncio, gosto de ficar em casa, sou uma pessoa muito caseira, por incrível que pareça. Então, e realmente, se eu não tenho talvez um estímulo grande, assim, de conversa, de pessoas, de malta em volta, alunos e juventude, eu sou bem tranquilo, sou bem parado. A minha esposa pode confirmar isso. As minhas filhas também. Eu estou sempre tranquilo, quieto, calado na minha casa. Mas vamos então por partes. Já sabemos que atualmente vives no Brasil, és português, falas duas línguas, português e brasileiro. É, tipo isso. No entanto, a tua infância, tu consideras-te português, apesar de já estás praticamente metade da tua vida no Brasil, metade em Portugal. Se alguém te perguntar, tu és português. Sim, português total. Na realidade, eu não tenho nem sequer nenhum tipo de nacionalidade brasileira, por mais que a minha mãe é brasileira. Eu até tentei, quando eu cheguei no Brasil, ver se dava vantagem tirar a nacionalidade brasileira, mas naquela época, hoje em dia, não sei se até mudaram os documentos, mas naquela época, pelo Brasil, eu teria que, por ser mais de 18 anos, eu teria que optar. Ou eu era brasileiro, ou eu, para poder ganhar a do Brasil, e eu deixaria de ser português. Eu, não, mas espera aí, então não preciso. Basta tirar um visto permanente aqui,
por estudo, ou sei lá, por trabalho, por casamento, que eventualmente foi o que aconteceu. Se perdesse a Eu estava como visto nacionalidade... de estudante e depois acabei por casar, então peguei o permanente por casamento. Mas se perdesse a nacionalidade portuguesa, do ponto de vista simbólico, sentir-te-ias órfão? Ou não é assim tão importante para ti? Olha, talvez, né? Porque naquela época, principalmente, né, 22 anos aqui e ainda não tinha tanto tempo lá, né? Com certeza eu dava muito mais valor a ser português, né? E até hoje dou bastante valor mesmo. Então eu realmente só sou português, tenho um visto permanente no Brasil e só tenho o passaporte que eu sempre renovo, de 5 a 5 anos, e a própria carteira de cidadão. Como é que os portugueses são vistos no Brasil? Tens uma visão privilegiada disso? Olha, ainda fazem muitas anedotas, muitas piadas? Por acaso, eu acho que essa geração foi acabando ou envelhecendo. Então não é o tipo de piadas que hoje em dia há muito. Eu realmente parei muito de ouvir disso. Eu mesmo sendo português e todas as aulas que eu dou no NASP, a primeira coisa que eu dou no início do semestre, logo a primeira aula, já digo, olha, sou português, vim de lá, trabalho aqui há tantos anos e tal. Nunca ninguém fala mais nada. Então no início sempre tinha umas piadinhas. És o professor e tem medo. Talvez. No início sempre tinha umas piadinhas e tudo, mas não, nada demais. Acho que bem tranquilo. E mesmo no início eu também contava piadas de português só para também quebrar o gelo. Então sempre bem tranquilo. E na realidade o que existia sempre era sempre uma cópia muito do que naquela época, no início dos anos 2000, aqui em Portugal contava-se muitas piadas de loiras ou de angolanos, coisas assim, que havia muito naquela época. Eram exatamente as mesmas piadas, só que lá eles colocavam português na piada. Né? Então eu ria das coisas, mas já conhecia. Essa piada já conheço, só que colocaram português em vez de colocar a loira. Ou sei lá, coisas assim do género. É fácil, né? Um português integrar-se atualmente no Brasil. Nós sabemos que os treinadores de futebol atualmente se calhar deram uma visibilidade diferente àquilo que é ser português. Notas isto nos últimos anos? Na realidade, eu sempre notei que foi fácil o tempo todo. Nunca achei nenhum entrave, nem nenhuma dificuldade em um português se adaptar ao Brasil. Eu achei sempre que os brasileiros gostavam muito de portugueses, gostavam muito do soar, do sotaque daqui e ótimo, sempre fiz amizades, nunca tive nenhum entrave que eu perdi algum trabalho, ou perdi alguma amizade, ou perdi alguma oportunidade por ser português ou pelo sotaque, ou nunca senti isso em nenhum momento, quer seja dentro da operação da Igreja Adventista, dos trabalhos, ou fora. Né, que eu tenho muitos trabalhos feitos para fora também, nada, zero problemas. Então não há qualquer tipo de xenofobia, não achei racismo, nada. Nem nada. Eu acompanho muitas notícias que acontecem hoje em dia aqui em Portugal, que fica muito assim claro, especialmente no ambiente das escolas, né, com pais e filhos e colegas de escola e tudo. Em Portugal está um caso assim um pouco difícil, né, complicado ali. Mas isso que eu vejo que acontece hoje aqui em Portugal, eu nunca senti lá, nunca vi lá. E até na época, quando eu morava aqui e vinha muitos brasileiros para cá, também não sentia que acontecia tanto. Eu sentia que, pelo menos, acho que há 20 anos atrás, era muito mais bem aceito, muito mais bem tranquilo, assim, essa parte do português, que sempre foi imigrante, lidar com outros imigrantes que vinham para cá. Nunca achei que viria a dar esses problemas ou essas situações que acontecem como hoje. Vamos então regressar, não 20, mas 40 anos atrás. Temos algumas imagens que eu gostava que tu comentasses. Esta primeira aqui que nós conseguimos ver é uma imagem, aliás, é uma fotografia tua já de alguns anos atrás, que acho que agora não conseguimos ver, mas se calhar mais à frente vamos ver. São fotografias que revelam um pouco da tua infância. A tua infância foi marcada por desmontar brinquedos e aparelhos. O teu pai sempre gostou muito de tecnologia, tu cresceste também a ter tecnologia acessível, que se calhar não haveria na maior parte das casas com pessoas da tua idade ou com crianças da tua idade, mas tu tinhas. Como é que foi crescer assim? Olha, foi interessante, era realmente algo diferente. Na realidade, como eu não estava em outra casa, não sabia o que as outras crianças tinham, mas eu tinha aquelas coisas diferentes. Gravadores de cassete, 2 gravadores de VHS para poder fazer cópias de uma para outra, coisas que às vezes não se tem numa casa normal, né? O meu pai, ele também sempre ele sempre lidou na área de artes gráficas, então chegava a um ponto onde ele tinha máquinas... Já estamos a ver ali esta... Quem és tu? Eu sou o do meio mais alto, eu sou mais velho, então mais velho com duas um pouco irmãs, mais alto ali, né? Tem nessa foto aí, né? Lá na foto, né? À minha direita tem a Amanda, que é a mais alta das meninas. E a minha esquerda na foto é a do meio, né? Eu sou o mais velho. Exato. A Amanda é a do meio. E a Marisa, do meu lado esquerdo na foto. Mas isto és tu também. Tem algum par que provavelmente devia ser... por aquela foto de lá, eu acho que devia ser uma foto ali no Parque do Eduardo VII, alguma coisa assim. Ok, aqui em Lisboa. Esta foto aqui também já devia ser em Lisboa. Eu já devia ter uns 7 anos, 7 para 8. Aqui também devia ser em Lisboa também.
já devia ter uns 10 anos, talvez em Santo Antônio dos Cavaleiros, ali perto de Loures, que nós vivemos boa parte da nossa vida ali. Aqui a minha data do meu batismo. Isto é no Rio Tejo. No Rio Tejo, um dos afluentes ali do Rio Tejo. Quem não é o lembro agora do pastor? nome. É o pastor... Ai, como é que era o nome? Casaquinha? Não. Casaquinha, sim. Acho que era o Casaquinha, né? Talvez, sim. Eu não O consigo casaco ver era o daqui. pai, acho que era o Casaquinha. Sim. E justamente desbravador já, eu tinha 12 anos nessa foto. Mas então, faltando ao que estavas a dizer, estavas a falar que o teu contacto com tecnologia era uma coisa muito normal, tratavas a tecnologia por tu, digamos assim. Justo. Então, por exemplo, o meu pai tinha uma máquina de fazer ampliação de paste-up. Paste-up, para quem não sabe, era tipo um acetato onde eram cortados pedaços de textos, colados e depois, para poder isso virar uma página impressa, tinha que ser ampliada, fotografada, para ter mais qualidade, e depois viravam as chapas para fazer os fotolitos e depois, mais tarde, chapas. Né? Hoje em dia já nem mais é assim, é tudo digital. Mas então, por ter esses tipos de maquinários diferentes em casa, mesas de transparência, projeção de slides, câmaras fotográficas, cromas, né? Os slides coloridos e tudo mais, isso dava uma vantagem assim, tecnológica mais à frente. Eu cheguei a entregar trabalhos na escola, eu me lembro claramente, no 7º ano, eu fiz um trabalho de uma diagramação paginada certinha em computadores, no PageMaker. Fiz uma diagramação linda de um trabalho sobre o grupo The Doors. Era para aula de inglês. E eu fiz assim, paginado com 2 colunas, foto ao meio, número de canto de página, letra capitular. Eu entreguei para a professora e a professora, não vou aceitar. Isto tu tiraste de uma revista, não vou aceitar. Isto está. Só arrancaste da revista e me entregaste. Não, professora, mas fui eu que fiz, eu aprendi, eu fiz a paginação, fui eu que fiz. Ela, não vou aceitar. Eu tive que ir com os meus... O meu pai teve que ir comigo à escola e falar, não, eu sou técnico de artes gráficas, ensinei o meu filho, ele sabe fazer. Ele aprendeu, foi ele que fez mesmo o trabalho. Ela ficou assim, como é que é possível? Tipo, nem eu, que sou professora, faço um trabalho deste para a minha faculdade, ou sei lá. Olha, Gabriel, deixa-me só fazer aqui uma correção em bom da verdade. É o pastor Alberto Nunes que te batizou. Exato. Alberto por isso Nunes. pedimos desculpa aqui por este lapso e por não estarmos... E também à família, quer do pastor Casaquinha, de quem falamos, quer do pastor Alberto Nunes. Continuando, falando sobre a tua vida, sobre a tua infância, custou a decisão de saíres de Portugal para ir para outro país? Tinhas quantos anos? 18, 19? 20, eu já tinha 22, na realidade. Não custou, já era um sonho que eu tinha. Eu e os meus irmãos já tínhamos esse sonho de querermos cursar um curso superior em alguma instituição adventista. Onde seria isso? Em Portugal. Se tivesse, nós teríamos feito aqui. Não teríamos saído daqui, com certeza. Infelizmente não tem, até hoje não existe, em Portugal, mas também das outras opções que existiam na Europa, ou não tinham os cursos que nós queríamos, as áreas, principalmente de comunicação, que era a área que eu queria, não tinha nenhum, ou então era muito caro, né? Para podermos custear em outro país da União Europeia fazer esse curso superior. Então o Brasil foi uma opção muito boa. Na altura o NASP estava bem forte, o NASP Campus Engenheiro Coelho, ele tinha os cursos que nós queríamos de comunicação, ou de jornalismo, ou de publicidade e propaganda, tinha pedagogia, que a minha irmã já tinha começado 1 ano aqui em Portugal, e ela já queria então continuar lá, e eu, por ser o mais velho, tinha acabado o secundário primeiro, esperei elas terminarem o secundário, e depois então fomos os 3 juntos, fizemos o vestibular para o NASP e fomos os 3 juntos, porque a ideia já era fazermos uma faculdade adventista. Graças a Deus, pela diferença monetária do euro, né, a força do euro, dava para um salário dos meus pais poder pagar a nossa faculdade, mesmo numa faculdade confessional e privada, particular, como é no Brasil, que é paga. Né? Mas explica uma coisa, ainda aqui em Portugal, em território português, havia algo que tu gostavas muito de fazer, e confirma-me se isto é verdade, que era pegar em cassetes VHS e montar uma espécie de roteiro para um rato, para um hamster. Isto é verdade ou não? Sim. Nós tínhamos... Isso foi uma coisa que eu sempre gostei, animais de estimação. Então nós sempre tivemos muitos animais de estimação. E então, tinham muitas cassetes também lá? Muitas cassetes, muitos vídeos, né? Eu gravava tudo, eu tinha horas e horas gravadas de todos os programas que eu revia e revia também, tantos nós, né? Todos nós na época, né? Não tínhamos CDs, nem DVDs, nem tudo, mas na época das cassetes de VHS, nós tivemos hamster, tivemos tartaruga, tivemos peixinhos, tudo, peixe de água salgada, peixe de água doce, quente, tudo. Gato, cão, vários. E o hamster sofria nos labirintos que nós criávamos com as cassetes. Era bem engraçado, né?
Pena que hamsters duram um pouco, né? E que programas é que tu gostavas de ver aqui em Portugal quando eras criança? Olha, eu sempre fui muito fã de assistir os programas da BBC Prime, por incrível que pareça, porque eram programas até muito criativos. Então tinha aqueles de makeovers, aqueles do-overs, de pegam uma cômoda e refaz a cômoda, pinta e reconstrói. Ou pega um quarto todo e refaz toda a mobília toda inteira e refaz o interno, né? Hoje em dia tem muitos desses programas. Nem sei se tem tantos mais programas desses makeovers, mas na época eu era extremamente fã desses programas e de esportes. Era totalmente viciado em esporte. Sempre o Extreme Games, né? De esportes radicais e tudo mais, né? Os esportes radicais sempre foram a minha paixão. Tu gostavas de desporto e música ao mesmo tempo? Bastante. Tecnologia. O que é que tu não gostavas, no fundo? Porque parece que tu fazias tudo o que eu não mais alguma gostava coisa. é o que eu não gosto até hoje, que é matemática. Matemática. Tudo que é exata nunca foi Mas o também meu forte. cozinhavas, também tinhas... Também gosto de cozinha. Sim? Gosto de cozinha, faço muita coisa em casa. A minha esposa pode falar por mim ali. Crochê, fazes crochê? Por acaso, eu cheguei a fazer 3 pontos. Sim? Quando estava ali no 6º, 7º ano. Fiz algumas coisas em 3 pontos, mas nunca passei dos 3 pontos para mais. Ou crochê, ou amigurumi, Então chegaste ou a treinar mesmo, tricô. chegaste a conseguir fazer. Fiz alguns panos de prato, umas coisas assim em 3 pontos. Eu sabia até um pouco. Hoje em dia acho que já não lembro mais. Chegas ao Brasil com 22 anos, Com 22 sensivelmente. anos, isso. Lembras-te do dia em que o avião aterrou e que tu foste diretamente para lá? Lembro, a coisa que mais me marcou, o que mais me marcou quando eu aterrei no Brasil e saí do aeroporto foram 3 coisas. Primeiro, o ar extremamente pesado, muito denso, muita umidade no ar, que aqui não há. Então, a dificuldade de respirar, eu fiquei uns 5 dias, ou sei lá, com uma certa dificuldade de respirar, até me habituar à densidade do ar. Segundo, o verde mais verde que eu já vi na minha vida, porque eu nunca tinha ido a um país tropical, né? Então, primeira vez no Brasil... Que a primeira vez que foste ao Brasil foi quando foste para lá morar? Foi já quando já fui para ir e não voltar, praticamente. Voltei para férias, mas poucas vezes. Mas então, muito, muito verde. E a terceira coisa, um presídio, uma prisão. Naquela época, hoje em dia já não tem mais, mas assim que saímos do aeroporto de Guarulhos, tinha uma grande prisão logo ali perto. Então, o ar pesado, o verde da relva e a prisão. E nunca chegaste a pensar, se calhar não fiz bem em ter vindo para cá? Nunca te assaltou esse pensamento? Não, por acaso não. Na realidade eu tinha um propósito, que era fazer faculdade adventista, num ambiente adventista e tudo. Então isso era o meu maior propósito. Eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei no NASP, foi um dia onde me bateu saudade, assim, estou no NASP, vim para cá, deixei 22 anos para trás, vou ter que fazer novos amigos, novos profissionais, vou ter que me provar como profissional. Eu já trabalhava aqui em Portugal, meu pai já tinha uma produtora de vídeo, eu já comecei na parte de vídeo, já mexia com isso um pouco. Já era uma área que eu gostaria de seguir, quem sabe, ainda não estava muito definido, mas era uma área que eu gostava. Toda a área de comunicação em geral, né? Fotografia, design gráfico, web design na época, muito forte também. Então, mas aí eu vou ter que criar de novo um nome, né? Começar de novo tudo isso. Naquele primeiro dia bateu-me uma saudade assim que eu fiquei mal, né? Como se diz lá no Brasil, eu fiquei na bad, né? Fiquei mal assim. Mas no dia seguinte eu acordei e vamos em frente, novo desafio, vamos aceitar e nunca mais pensei até nisso. hoje. E depois, como é que foi até tu seres conhecido, digamos assim? Atualmente, pelo menos no meio mais adventista, mais destas áreas, toda a gente conhece o Gabas. Quem vem aqui a Portugal e conhece o Gabas, sim, conhece. E normalmente quando dizem que conhecemos o Gabas, começam-se a rir porque pensam em alguma história que tenham vivido contigo. Começaste a ser, se calhar, um pouco mais reconhecido no Brasil devido à música, sendo que tu já cantavas aqui em Portugal, mas depois, curiosamente, foste para o Brasil numa altura em que, se calhar, o grupo musical adventista mais famoso do Brasil te convidou para tu cantares nesse grupo. Temos algumas imagens dessa altura. Temos esta imagem aqui que foi mais ou menos nesta altura. Estamos a falar que é 2001, 2002, por aí. Esta formação já é uma das últimas que eu participei. Esta formação já deve ser ali 2013, 2013, 2012. Tu cantaste no grupo Novo Tom de que ano a que ano? Eu cantei de julho de 2005 até ali janeiro, inicinho do ano, março, sei lá, de 2015. Ainda foram bastantes anos. Foram não chegaram a ser 10 anos certinhos, foram exatamente 9 anos e 6 meses. 9 anos e meio. Quase 10 anos ali. Em que já eras casado na altura? Sim, eu casei no final de 2006, em dezembro de 2006. E eu já estava no grupo Novo Tom já desde o meio de 2005. Foi bem no lançamento do CD Pode Cair o Mundo, Estou em Paz.
tinham acabado de lançar o CD e feito uma turnê nos Estados Unidos, que foi a Conferência Geral em 2005. E quando eles voltaram da turnê do Novo Tom, o Denis Versiani saiu, foi justamente para Novo Tempo para cantar no Arautos do Rei, e eu entrei. Substituí o Denis Versiani. Ainda fiquei mais uns 6 meses junto também, compartilhando tenor junto com o Jairo Souza. Éramos os 2 tenores, o Lineu também tenor. E depois o Jairo também saiu, e daí eu fiquei com o solo, inclusive, do Pode Cair o Mundo Estou em Paz, que era do Jairo, eu fiquei a solar até a minha saída do grupo. Temos um vídeo para recuperar esse momento, para aqueles que nunca viram, o Gabriel Ferreira a cantar. Vamos ver um bocadinho desse vídeo. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Ainda cantas ou... No chuveiro e nos cultos de pôr do sol. Porquê? Tempo, né? Falta de tempo. Não é preciso tempo para fazer apresentações. Na realidade, a vida é feita de muitos projetos, muitos estágios, né? Diferentes. Então, quando eu saí em 2015 do grupo, foi realmente um momento que eu até tinha conversado com o Lineu numa viagem de carro. Estava eu, o Lucas, que é filho do Lineu, um grande amigo meu. Eu, o Lucas e o Lineu, ia conversar e soltei assim. Já estou cansado de participar, é muita saída e tal, 10 anos. Quem sabe eu estou pensando em sair e tal. Falei assim por alto. E o Lineu ficou na dele, não falou nada. Passado uns meses, nós estávamos para gravar um dos últimos CDs, né, assim, do Novo Tom. Agora o Novo Tom lançou um outro, antes do Lineu sair do grupo. Mas foi o CD Justificado, que saiu em 2015. E eu já estava a ensaiar essas músicas há 3 anos e meio, já junto com toda a formação do grupo, para gravar esse CD ali e lançar em 2015. Mas justamente nessa época eu estava no meu processo de pós-graduação da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, que era online, era à distância. Mas eu precisava de entregar um artigo científico no final, né, para ser aprovado. E o meu professor da pós antecipou a entrega em 1 semana, ou quase 2 semanas ali. E eu precisei de fazer a escolha. Ou eu gravo o CD do Novo Tom, que era bem na época da semana da entrega disso, ou eu faço a entrega e continuo empregado e continuo a trabalhar no NASP, por ser professor e tudo mais. Precisava da pós-graduação. E eu tive que falar com o Lineu. Lineu, olha, ou eu saio e continuo empregado, eu ganho pão e coloco pão na mesa de casa, ou então eu gravo sempre de Novo Tom. E eu tive que literalmente sair na semana da gravação. Eu fui no primeiro dia da gravação, como eu lido com áudio e vídeo. Eu fiz imagens da gravação, mas como bastidores, nem estava lá a gravar no estúdio. E o grupo gravou 1 ou 2 músicas naquele dia. E eu voltei para casa depois dessa pequena gravação de making off, meio assim de bastidores. E fiquei literalmente todos os dias, das 7 da manhã às 11 da noite, a escrever o artigo em inglês. Até ao prazo da entrega, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria dado conta da entrega. E tens saudades de cantar? Olha... Podes ser sincero. Eu digo que sim. Tenho saudades de cantar, acho muito bom. Sim, o NASP é um lugar que dá muito espaço para muitas pessoas cantarem e tudo. Mas justamente também gosto de curtir o momento das outras pessoas, curtir o trajeto das outras pessoas. Vejo tantos talentos bons a cantar no NASP e tudo. Eu não fico com aquela vontade, gostaria de cantar no grupo ao lado dele, ou voltar a cantar no coral. Não, tranquilo. Não tenho, estás tão preenchido com tanta coisa. Estou bem tranquilo, exatamente. Estou tão preenchido com tantas coisas académicas e também relacionadas, ou tantos outros projetos da Igreja Adventista num todo, que não tenho mais esse vazio para ser preenchido, né? Até propriamente dito com as minhas irmãs, que cantamos muito tempo juntos também, eu fico assim, se dá para cantarmos, cantamos, se não, não faz mal. Estou tranquilo, não estou assim a sofrer, vamos dizer. Né? Gabriel, vamos fazer a primeira pausa no nosso programa. Já voltamos para saber um pouco mais sobre como é ser professor e como é dar aulas numa instituição de ensino gigantesca como é o NASP, mas voltamos já a seguir. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Segunda parte do programa Olhos nos Olhos. Estamos com Gabriel Ferreira, ele que é o nosso convidado, onde já estivemos aqui um bocadinho, Gabriel, a falar da tua vida, seja em Portugal, seja também no início dos primeiros anos em que viveste como estudante no Brasil, até que um dia alguém te contactou e disse: nós queremos que tu dês aulas nesta escola. Como é que foi esse dia? Já estavas mais ou menos a perceber que isso ia acontecer? Olha, ou te surpreendeu? o interessante desse momento é que
tem que se voltar um pouquinho para trás, porque quando eu estava para me formar em 2006, eu já sabia que eu gostava de trabalhar para a igreja, em algum lugar, quer seja campo missionário, quer seja em alguma instituição conhecida lá do Brasil, da igreja, como a Casa Aplicadora, ou Novo Tempo, que nem tem agora aqui Novo Tempo Portugal também. Eu queria trabalhar para algum órgão da igreja, alguma coisa ligada à igreja. Então eu já tinha, 6 meses antes de me formar, eu tinha feito uma oração para Deus e falei: Senhor, o primeiro lugar que me chamar, eu aceito. Não sei para onde, mas o primeiro que me chamar, eu aceito. 2 semanas depois dessa oração, entra na minha sala de edição de vídeo o professor Martin Kuhn, que hoje em dia é reitor-geral do ANASP, né? Na altura ele era só coordenador de publicidade, e faz uma proposta: Gabriel, gostaríamos que tu trabalhasses com a gente aqui no ANASP, como profissional, na edição de vídeo e tudo, que já estás a fazer até agora. Já fazia 1 ano e meio como bolsista. No meu final da faculdade já fazia 1 ano e meio que era Ou seja, bolsista. já tinhas boas notas, já tinhas boas algum notas. destaque. Eu tinha uma bolsa, né, para poder trabalhar ali de 50% e até 100%. Cheguei até 100%. O último ano eu tinha 100% de custeamento ao trabalhar no NASP e estudava. E qual era o teu trabalho? Porque tu fazias publicidade, mas Isso. era mais ligado ao vídeo, é isso? Era o vídeo. Eu trabalhava numa produtora de vídeo que atendia os cursos de publicidade e jornalismo. Então, como trabalhador ali, eu fazia tudo o que era de vídeo para os alunos que precisavam ter ajuda de vídeos nas matérias de vídeo, nas produções dos TCCs, que é os trabalhos de conclusão de curso de cada ano, os quartanistas, né, precisavam de fazer trabalhos. Então eu que ou dirigia, ou filmava, ou editava. Eu e uma pequena equipa. E depois ele entrou na tua sala de aula... E fez a proposta e foi a conversa mais rápida À da minha frente de vida. toda a gente, ou como é que foi? Não. Na verdade entrou no meu departamento, ali na minha sala de edição. ok. Só estava só eu, sozinho. E ele fez a proposta. E eu falei: professor, eu já orei sobre isso. O primeiro lugar que me convidasse, eu aceitaria. E eu aceito. Até E estou hoje. já há 20 anos ali. No caso, a trabalhar no NASP mesmo de carteira assinada, como se fala no Brasil, né? 18 anos ali a E trabalhar. como é que foi? Recordas-te do primeiro projeto em que tu fizeste, em que tiveste desde a sua origem, se calhar desde a sua ideia até o final, e tu disseste: é mesmo isto que eu quero fazer, é mesmo isto que eu sinto que posso fazer a diferença, seja na minha vida, seja no avanço da obra de Deus? Olha, na minha atuação profissional de vídeo, especialmente por causa do Brasil, né, que foi onde eu comecei a desenvolver mais isso, o vídeo ele sempre é uma profissão em conjunto. Ele não é uma profissão solitária, né? Tudo em qualquer área do vídeo, quer seja pré-produção, produção ou pós-produção. Na pós, às vezes, é um pouco mais solitária, é um só editor, 1 ou 2 ali, mas dependendo do tamanho da equipe e do orçamento. Mas em quase tudo é sempre um trabalho em conjunto. Mas a ideia muitas vezes é só de uma pessoa. Sim, a ideia principal, quem sabe, é a fagulha de um programa como este. Né? Quem sabe surgiu no teu coração, na tua Mas ideia. aconteceu também a Mas ti... depois compartilhas com outras pessoas. Né? Então, Mas aconteceu-te alguma vez teres tido tu uma ideia, assim mesmo original tua, que depois viste como é que ela acabou? sim, várias vezes. Já ocorreu várias vezes. Uma das últimas que me aconteceu isso foi um videoclipe para uma música justamente do grupo Novo Tom, que é a música Tudo o que Há, Da Gabriela onde eu tinha ouvido, eu ouvi essa música já lançada pelo Novo Tom, nestas 2 últimas versões de formações do grupo Novo Tom, ainda com o Lino Soares, e eu ouvi a música, não conhecia nada da música antes, só ouvi e pensei: se eu pudesse fazer um videoclipe desta música, eu ficaria satisfeito da minha vida profissional. Podia não fazer mais nada. Se eu fizesse este videoclipe, eu já estaria feliz e realizado profissionalmente. Mas não falei com o Lineu. Lineu, amigo de vários anos, 10 anos de Novo Tom juntos e coral, tanto tempo junto. Mas não falei nada. Fiquei na minha. Passado uns 3 meses ou 2 meses, o Lineu entra em contato comigo. Gabas, que tal você fazer um videoclipe do Tudo que Há? Eu... Sensacional, excelente. E eu já tinha algumas ideias, né? Todas elas milionárias, né? Todas elas que envolviam filmar nas falésias da Escócia, em algum Grand Canyon nos Estados Unidos, coisas assim que mostrava a grandiosidade da música, né? Que tem a ver com montanhas e mares e a grandiosidade de Deus e tudo, né? Tudo que há passa pelo controle dele e a nossa vida também. Mas daí, claro, tivemos que adaptar para um orçamento reduzido que nós tivemos, né?
Mas esse foi um dos projetos que realmente eu quebrei a cabeça, literalmente, a ter a ideia para que funcionasse, fazer um roteiro que funcione, ir atrás do local, encontrar o local, fazer visita técnica junto com o Linneu, irmos atrás da montanha certa e tudo, marcarmos as gravações, ensaiarmos com o grupo e daí então executarmos a gravação e a edição. Para teres uma ideia, foi filmado num domingo de manhã, das 3 da manhã que nós saímos até chegar onde era para gravar. Começamos a gravar às 6h40, com o nascer do sol. Terminamos de gravar lá pelas 10 da manhã. E no dia seguinte eu tinha aulas de mestrado, o dia todo, de manhã e de tarde. E à noite eu dava aulas, das 7 às 11. Tinha o dia cheio. Durante as aulas de mestrado, o que é que eu fiz? Editei o vídeo. Editei o videoclipe. Enquanto um ouvido ouve, a mão edita. Editei o videoclipe. Quando deu 6 da tarde, mandei mensagem para ele. Linneu, assiste aqui. Mandei o link. Estava pronto o vídeo. E hoje, quem quiser ver, basta escrever Tudo o que há, Novo Tom. Tudo o que há, Novo Tom, aparece no Encontra YouTube no já. YouTube. É um dos clipes que tem bastantes views e um dos mais recentes, né, do Novo Tom. Gabriel, eu vou aproveitar agora estes próximos minutos que vamos ter para que, de alguma forma, possas, aqueles jovens que estão a estudar nesta altura, que estão com alguma dúvida da sua vertente profissional, se devem seguir esta carreira de multimédia, que, enfim, é tão transversal e tão necessária este tipo de competências hoje em dia, para explicares um bocadinho o que é preciso para um jovem que nos esteja a ver para poder ser um profissional na área e chegar um bocadinho ao nível com que tu chegaste. Bom, primeira coisa que eu diria é uma profissão que tu vais aprender, ou no caso, um curso que tu vais fazer na faculdade, independentemente de qual é a área, ele sempre é um curso que vai te dar 200 possíveis profissões. Tu vais encontrar várias possibilidades, né? E era isso, como tu já mencionaste, neste pequeno, assim, flashback da minha vida, né, que eu tive, eu fui para várias áreas. Eu andei em várias áreas, naveguei por várias áreas da comunicação. E isso ajuda muito para teres opções, de depois na área de quereres ter uma profissão, dizer, é por esta que eu quero ir. Já fui para foto, já fui para isso e para aquilo, mas é por esta que eu quero. Então, Ou às seja, vezes, o vídeo nem sequer era a tua primeira exato, opção no não, início. No início não. Eu justamente dediquei muito tempo primeiro em arte. Arte, desde os 12 anos, a mexer com Photoshop, Illustrator, InDesign, dos 12 até os 18. Arte. Muita arte gráfica, artes gráficas, impresso, tudo o que era impresso, sempre. Aí depois, muito web e flash, animação, movimento, fotografia, iluminação. Aí depois, vídeo. Aí no vídeo, comecei pela ponta, comecei pela edição de vídeo. Edição, muitos anos, mais de 10 anos só em edição de vídeo. E depois afincando mais a edição de vídeo. 3D, 2D, animação, autoração de DVD, que nem mais se fala mais hoje em dia em autorar DVDs, né? Mas o authoring de DVD também, DVDs e tudo. E tu filmavas nessas alturas ou Filmava, começaste a filmar depois desde também o início? comecei em filmagem, direção de fotografia, vários cursos. Fiz mais de 20 cursos na área de direção de fotografia. Cursos livres, né? Não de faculdades, né? Vários cursos livres na área de direção de fotografia. Aliás, tem escolas ótimas online. Todas que eu fiz foram todas online. Na Austrália, em Vancouver, Canadá, várias. Fiz vários cursos sempre a buscar mais conhecimento, né? Até que eu fui me encontrando, o vídeo é mais a área mesmo. Esquece artes gráficas, esquece fotografia, esquece música, vou ficar no vídeo e é isso que eu vou me aprofundar mais. Então, ao me aprofundar mais no vídeo, aí eu pude realmente ficar expert, um pouco mais numa área só, para depois, eventualmente, ser professor também nessa área e fazer cursos nessa área e mais coisas alinhadas nessa Então, área. no fundo, aquele conselho que tu darias a quem nos está a ver seria sempre explorar em várias áreas, várias vertentes. Sem Seria mais dúvida, eu isso. diria que vale a pena alimentar-se o máximo de várias áreas que tu gostas para depois veres qual delas vai colocar o sustento na mesa. Né? Porque é isso, afinal de contas, tens que sustentar a família Ser no final do muito dia. Né? pragmático. Então, sendo bem pragmático, o que eu sempre digo para os meus alunos é, tudo bem, vamos supor que tu tenhas um conhecimento bem técnico e vais ser uma pessoa mais dirigente, um diretor de uma rede, algo mais de gestão, na área de gestão, administrativa e tudo mais. Mas se tiveres um ofício sempre garante pão na mesa, né? Quer seja crochê, editar vídeos, ou sei lá, ou filmar, ou algum ofício. Ter um ofício é garantido que sapateiro, sei lá, qualquer coisa. Se tens algum ofício, isso vai te ajudar muito. E já houve alunos que te surpreenderam, que tu conheceste-os no primeiro ano e depois, quando terminaram o curso, eram absolutamente outra coisa diferente Sem daquilo que era dúvida. no início? Vários que começaram e que eu não dava nada,
dar nada, não no sentido de menosprezar o aluno, mas saber que assim, ele veio completamente uma tábua rasa, ele não sabe nada deste universo. E ele está a sair completamente preparado para encarar a direção de um programa de televisão. E o que é que achas que aconteceu na vida deles para terem essa transformação? Eles com certeza devem ter encontrado exemplos pelo meio do caminho, pessoas que eles se apagaram e viram que é possível trilhar este caminho. Acho que isso é uma das coisas principais, né? Ter exemplos também para podermos, né, trilhar um caminho, uma escolha de profissão, eventual profissão e tudo mais. Então, vários alunos mesmo que eu tive que realmente não eram desta área de vídeo, não eram da edição de vídeo, acabaram conhecendo o pouco que conheceram na faculdade, pela disciplina que eu dei, e se agarraram nisso, melhoraram nisso, e hoje em dia são bons editores, ganhando prémios nacionais e internacionais. E tu consegues ver um filme ou ver um programa sem estar a desmontar tudo automaticamente, sem ver as técnicas que estão a utilizar, sem te preocupares com a cor? Tu consegues fazer isso Por ou não? acaso, sim, sabias? Eu, na realidade, a primeira vez que eu assisto qualquer coisa é sem esse olhar técnico. O que eu costumo dizer em sala de aula é o que ganham Oscars não é a técnica. O que ganha o Oscar é o conteúdo. Então, o conteúdo, a narrativa, como é construída a história, é o que faz vencer Oscars. Depois, os outros embelezamentos ali, que é justamente chamado de storytelling, isso é o storytelling. Storytelling é o que embeleza a narrativa, a base. Né? Então, as técnicas de edição de vídeos, técnicas de iluminares, as formas como são trabalhadas o ator, a direção de arte, a iluminação, tudo isso tudo é o que dá a beleza ao ponto principal, que é o conteúdo. Né? Então, se tens um bom conteúdo, o resto vai ajudar essa boa obra. Então, primeiro eu me atento ao conteúdo, ouço o conteúdo, vejo o conteúdo, assisto, entendo, gostei, daí eu vou começar até querer de reassistir. Rever de novo e agora com olhos mais técnicos. Esta luz, esta ideia, gostei desta forma como eles iluminaram, como deram coloração aqui, como trabalharam a iluminação, a profundidades, a câmara, lentes, o movimento de câmaras. E enerva-te quando vês algum erro? Enerva-me especialmente quando esse erro atrapalha a narrativa. A narrativa tem que ser o rei, tem que ser o principal. Se o erro está a atrapalhar a narrativa, então é um erro que realmente é inadmissível, digamos assim. Não podia nem ter acontecido num nível de produções dessas altas, como nós vemos em qualquer streaming, por exemplo. Né? Gabriel, já vamos voltar, mas na terceira parte, até para os nossos telespectadores também perceberem, quero que me expliques o que é isto que tu aqui trouxeste e vamos falar um bocadinho sobre a tua tese de mestrado, que é do livro ao tabuleiro, que eu acho que é muito interessante a visão que tu tens de como é que os jogos podem cativar os mais novos e até os mais velhos para o estudo da Bíblia. Voltamos depois de um curto intervalo para a terceira e última parte do programa Olhos nos Olhos com o Gabriel Ferreira. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Terceira e última parte do programa Olhos nos Olhos, sempre aqui na Novo Tempo Portugal. Este e outros programas, são já vários aqueles que pode encontrar, recuperando-os através do nosso canal do YouTube, Novo Tempo Portugal. Facilmente no YouTube encontra este e outros programas. Hoje estamos a falar com o Gabas, o nosso Gabriel Ferreira, o nosso português no Brasil, que tem partilhado um pouco e tens-nos partilhado um pouco sobre a tua história. Gabriel, agora se calhar gostaria que nos falasses um bocadinho sobre isto que aqui trouxeste. Isto é um jogo que, enfim, tiveste uma colaboração, embora que residual, mas com alguma dimensão. No entanto, além deste jogo, o que eu gostaria que tu nos falasses mais é um pouco sobre a tua tese de mestrado, em que a tua tese de mestrado é do livro ao tabuleiro, um estudo comparativo entre o material didático do ensino religioso e jogos. Como é que é possível criar material como este, que permita fazer esta ponte entre o ensino religioso e os jogos? Então, realmente, todo esse universo de cultura pop, vamos chamar assim, o universo da cultura pop, ele é muito rico, vai para várias áreas, né? Desde filmes, séries e tudo mais, e também jogos, né? Jogos eletrónicos ou jogos analógicos, né? Vamos dizer assim, os jogos tabuleiro, né? Hoje em dia, a nomenclatura mais conhecida ficou como board games. Né? Os board games, os jogos de tabuleiro mais modernos, são chamados de board games. E dentro dos board games existem múltiplas temáticas, múltiplas mecânicas. E uma das grandes vantagens que há das mecânicas dos jogos de tabuleiro, que é como nós jogamos, as regras que eles têm, não existe nenhum tipo de direitos autorais sobre as mecânicas. Então, nós podemos conhecer jogos conhecidos como Ticket to Ride ou Monopoly, né? Banco Imobiliário, lá, o Monopólio, né?
e usarmos a mesma mecânica de comprar cartas, anda, joga dado e anda, né? E para criar os nossos jogos hoje em dia. E não temos que pagar direitos autorais nenhuns, né? Então, a ideia de podermos usar jogos para falar de temas bíblicos é também muito fácil, porque não vamos ficar a pagar nenhum tipo de royalties para podermos usar, né, essa ideia de um jogo que já existe, conhecido, todos sabem jogar Uno, e que tal se fizermos um Uno bíblico? Às vezes é possível, né? Se bem que o Uno é um jogo meio de uma certa briga, né? Talvez não seja o melhor jogo para isso. Mas A Bíblia também é toda cheia de histórias de sim, conflito. sem dúvida. Também podíamos pegar para esse lado. Mas a ideia justamente é essa. O que é que eu fiz na minha dissertação de mestrado? Na realidade, o mestrado que eu fiz é em Educação. É um dos primeiros mestrados que o NASP tem para oferecer, que é em Educação. E como eu gosto muito de jogos, eu quis aliar a ideia de jogos com a educação. E especialmente eu analisei, então, o ensino religioso, os anos de ensino religioso de 6º a 9º ano lá no Brasil, que é chamado dos anos finais do ensino fundamental 2. De 6º a 9º ano, as apostilas, os livros, né, os manuais que os professores usam para o ensino religioso adventista, quais são os verbos que eu encontro lá, nos verbos de ação dos professores, das atividades e tudo mais, e quais são os verbos que eu encontro em 10, só 10, dos mais de 200 jogos, que a ludoteca do NASP tem. O NASP tem uma ludoteca chamada Save Point, e essa ludoteca tem mais de 100 jogos de fundo bíblico cristão. E 200 ao todo, né? De todos os tipos de temáticas e tudo. Mas mais de 100 jogos só cristãos. Destes 100 jogos eu peguei só 10 e fiz uma análise comparativa então com essas 4 apostilas de 6º, 7º, 8º e 9º ano e comparei os verbos que eu encontrava nos 10 jogos e nos 4 manuais do professor, se existia alguma conexão entre os verbos usados, se as temáticas podiam ser usadas também, tanto a temática do jogo como a temática que é necessária daquele ano, daquele período, né, de estudo ali de ensino religioso, né? Eu fiz essa pequena comparação, que no fundo no mestrado acaba ficando longa, né? Extensa, é muita coisa para escrever, mas fiz essa pequena comparação e foi visto que há 100% conexão dos verbos dos jogos com os verbos encontrados nas atividades que os professores requerem para as atividades. E por incrível que pareça, nenhuma das atividades indicava jogos. Qualquer tipo de jogo, quer seja cristão ou não, as atividades não indicavam jogos para ser usados na sala de aula. Então já é uma oportunidade, né, de usar até mesmo esses 10 jogos que eu indiquei, ou outros mais, para poder serem sugeridos para as próximas edições dos materiais, que no caso é a própria Casa Publicadora Brasileira que faz os materiais de ensino religioso, os manuais de professores e tudo mais, né? Para eles eventualmente pensarem, olha, que tal então indicarmos alguns jogos para os professores usarem em sala de aula. Claro que tinha alguns critérios para esses jogos poderem ser usados. O tempo de jogo tem que dar num tempo de sala de aula, tem que ser entre 30 a 40 minutos, tem que ser jogos que não sejam muito dependentes de idioma para não gastar tanto tempo a ler, jogos só em português para ser rápido acesso, não em inglês ou sei lá, né? Então, vários detalhes assim, né, que a dissertação acabou por afunilar e por mostrar, né, resultados interessantes, mas que mostra que é possível sim termos jogos com fundos religiosos, com bíblicos e principalmente fundamentados na Bíblia, não necessariamente com uma teologia específica adventista, mas uma teologia bíblica geral. E tu sonhas um dia teres algo assim e que aqui em baixo diga criado por Gabriel Ferreira? Eu não tenho esse sonho, mas já tive várias ideias de jogos, então acho que Podes é uma dar das aqui coisas... alguma que seja possível revelar e alguém que veja até Isso, pode pegar nela. uma das ideias que eu deixei parada ficou suspensa durante um tempo que eu não retomei, mas eu acho que agora já tenho mais experiência ainda para retomar. Eu já tinha feito até 2 protótipos dessa ideia, já estava na 4ª versão, na realidade, do protótipo, que é um jogo sobre a construção do santuário, onde nós somos representantes das 12 tribos de Israel e nós temos que ajudar a construir o santuário terrestre ali no deserto. É isso. Então nós temos 9 turnos para construir 9 grandes momentos que seriam os 9 meses que Ellen White até comenta que demorou mais o tempo da fabricação de todas as peças necessárias para construir o santuário ali. Gabriel, Então é uma ideia. Sim. Eu gostava agora de fazer aqui um pequeno jogo que eu faço, não é este, mas é um outro, que são algumas perguntas de resposta rápida, que eu gostava de saber aqui rapidamente, e que tens um raciocínio muito rápido, que, aliás, há um mito que eu não sei se é verdade. Tu consegues editar um vídeo
durante a duração do vídeo que ele tem, não é? Isso é verdade. Ou seja, pegas naquela timeline e vais criando à medida que vais fazendo e vais editando. Tu fazes isso ainda com os teus alunos ou não? Dá para fazer. Eu faço isso como exemplo, não é? Eu Tipo, pego na ali primeira aula passos tal? Não na primeira aula, mas mais para a frente, quando eu preciso de editar, por exemplo, um programa como este, que tem 3 ou 4 câmaras, eu pego as 4 câmaras, coloco na timeline, eu dou uma vez play e eu só paro. Quando eu paro, já está pronto. Então, e não é nem por uma questão de multicam que os programas dão, mas especialmente pelo programa que eu uso mais, que é o Final Cut X, que é da Apple, dá para tu dar play e enquanto está em play podes mudar coisas da timeline. Podes retirar coisas, apagar e até mudar de local e o play continua sem separado. Então isso é interessante, mas é claro que depende muito da ferramenta que tu usas. Não é? Então vamos testar o teu raciocínio rápido com aqui algumas perguntas que eu gostava de saber a tua opinião. Um lugar onde a tua criatividade flui melhor? No escritório, com a luz apagada e cortina fechada, o mais preto possível, eu acho que sim. Comigo, sabes onde é que é? É no duche, porque é quando eu não tenho nada para me distrair. Né? Tenho telemóvel, não tenho distração Na realidade, nenhuma. outro lugar que flui muito, né, nos meus últimos anos tem fluído muito, é durante o ciclismo. Né? Eu pratico muito ciclismo, então estou sozinho ali, eu e comigo mesmo e Deus só. Então ali também flui bastante. Preferes a luz natural ou a luz do estúdio? Luz natural. Um filme que gostavas de ter sido tu a realizá-lo? Lista de Schindler. Ok, está bem. Já estavas rico e não estavas aqui. Um realizador que te inspira bastante? Um realizador que me inspira bastante? Steven Spielberg. Ok. Gostas mais de planos apertados ou planos mais abertos? Eu gosto dos médios. A minha lente favorita é a 35mm, que é o fim da grande angular e o início da teleobjetiva. A minha preferida é 35mm, então eu diria como plano médio ali. Mas se fosse para escolher entre só essas duas opções, aberto ou close, talvez o aberto. Gostas de tonalidades mais quentes ou mais frias ao nível da cor? Mais quentes. Preferes o som ou o vídeo? Olha essa pergunta. Walter Murch, um dos maiores editores de Hollywood, sempre fala, né? Nós nunca assistimos um filme. Nós assistimos / ouvimos um filme. Então, essa pergunta é bem complicada, mas eu diria que talvez o vídeo. Um equipamento de que tu não podes abdicar quando vais fazer algum trabalho, em algum set, em alguma gravação? Bom, tem vários, mas se eu pudesse dizer um filtro específico para as lentes, chamado da marca Tiffany Black Pro Mist de 1/8. Há de haver alguém que esteja a perceber o que estás a dizer, mas porquê que isso é tão importante? O filtro Black Pro Mist da Tiffany, ele é um dos filtros mais antigos usados em Hollywood. Ele é um filtro que afeta a imagem em 3 grandes áreas. Ele deixa a imagem com menos contraste, então o preto não é preto, o preto fica ligeiramente mais chumbo, uma cor mais chumbo, assim mais cinzentada. Ele também deixa ligeiramente a cor mais quente e ele faz com que qualquer brilho, qualquer ping de brilho da luz crie um pequeno bloom, fique um pequeno crescente, assim, um estourado, vamos dizer assim, em volta da luz. Dependendo da intensidade com que tu usas o filtro, que ele tem essas densidades de 1 para 2, ou para meio, ou para 1/4, ou para 1/8. 1/8 é a mínima. Dependendo da intensidade que usas, e tu vês muito mais isso, né? E no 1/8 é bem sutil, mas é o suficiente para... É o que difere um produto amador de um produto cinematográfico profissional. Obrigado por esta aula. Preferes gravar de manhã ou à noite? Eu prefiro gravar nos 2 intermediários, ou no meio do sol da madrugada, ali que é da manhã, que é entre as 9 e as 10, ou na famosa Golden Hour, que é ao final ali do pôr do sol, ali entre as 4 e as 5 da tarde, ali, ou 3 e 5. O projeto em que estiveste envolvido, que mais te tirou da tua zona de conforto? O projeto que mais me tirou da zona de conforto... provavelmente deve ter sido algum projeto onde eu ainda não estava tão à vontade ou por dominar tanto, né, a técnica. Talvez o projeto que mais me tirou da zona de conforto tenha sido uma produção cinematográfica em 2013
chamada Herói da Fé. É uma cantata onde ela foi feita uma forma de filme também, e nessa altura eu já tinha feito vários cursos de direção de fotografia, mas foi um grande longa-metragem ali de 50 minutos, 1 hora e 8 minutos e 38 segundos, que eu tive que depois editar também, mas eu tive que filmar também. Então ali eu tive que crescer bastante em termos de escolha de ângulos, o que é que passa, como é que passa essa sensação e tudo mais. Talvez foi o meu grande, assim, longa-metragem maior. Assim. Uma palavra para descrever a tua passagem no grupo Novo Tom. Serviço. Um valor que tu aprendeste em casa e que ainda hoje utilizas no trabalho. Perfeição, dar o seu melhor, né? Dar sempre o tudo. Tentar Consegues dar recordar o melhor conselho que já recebeste? melhor conselho que já recebi? Não me lembro do conselho em si, mas com certeza tem a ver com perseverança. Perseverar, ser muito resiliente. Isso é uma das coisas que eu sempre ouvi, vi na minha família, nos meus pais e em geral dos profissionais. Resiliência é o melhor conselho que eu podia dar para qualquer profissional. E o melhor conselho que tu achas que já deste a alguém? É justamente esse, resiliência. É o que eu mais toco na tecla com os meus alunos. Vários alunos desistem no meio do caminho, ou do projeto, ou do trabalho. Eu digo, não há por que desistir. Tipo, tens que resistir. Às vezes é difícil, mas tu só vais ter o benefício do final, né? O galardão no final do trabalho ou da vida, se fores resiliente. Né? O maior desastre técnico que tu já viveste? Maior desastre técnico... deixar cair um monitor Que de até dói. referência e estragar o videolink. Foi recente, até foi este ano, inclusive. Vai ali alguns euros para ter que repor o material. Se não trabalhasses com audiovisual, trabalharias com quê? Com certeza alguma coisa na área de comunicação. Provavelmente design gráfico, fotografia ou música também na área de comunicação. Um personagem bíblico com quem tu te identificas? Não digo que me identifico, mas talvez o meu preferido, talvez pela resiliência me identifico, José. Onde é que sentes mais a presença de Deus no teu dia-a-dia? A presença de Deus, por incrível que pareça, eu sinto na universidade. Quando eu sinto que, quando Ludo faz uma pergunta e é o momento onde eu posso ser um exemplo real, ali, na hora, dizer onde o que eu falar vai ser a diferença entre ele poder tirar um caminho usando essa sabedoria para o bem ou para fazer dinheiro e para outros lugares. Não necessariamente para o mal, mas para outros fins que não sejam para a pregação do Evangelho. Né? O que é que as tuas filhas mais gostam de fazer contigo? Passear, ir ao shopping, fazer compras, essas coisas de meninas, né? Tenho 2 meninas, né? Mas também assistir séries, filmes... estarmos juntos em casa a comer pipoca e ver filmes, com certeza. E vê só quem é que gravou uma mensagem para ti. Oi, amor. Oi, papai. Queremos te dizer que te amamos muito e estamos com muita saudade. Sim. Beijo. Beijo. Quem é que temos ali? É a minha esposa, né? A Suzette, e a Melissa e a Mariane, né? E o que é que tu não abdicas de fazer com eles? Com Passar elas, tempo no caso. junto. Passar tempo junto é muito importante. Então, se há uma coisa que os professores entendem muito bem, é que o professor, ele praticamente não tem vida dele, né? Porque, por exemplo, eu falo isso para os meus alunos. Eu dou aulas no NASP já faz 16 anos, 16 e meio, quase 17 anos, e eu não faltei nenhuma vez. Eu até me espelho isso na minha professora de alemão, de secundário, aqui em Portugal, que ela foi atropelada, quebrou o braço e foi dar aulas com o braço enfaixado. Então, tipo assim, mesmo atropelada foi dar aulas. Então, eu já fui dar aulas com Covid, já fui dar aulas doentes. Então, o professor não interessa, não falta, está sempre lá a dar aulas todas as vezes. Então, esse compromisso de ter todo o tempo lá faz com que eu precise também de ter um tempo meu com a minha família. Então, chega sexta-feira depois do almoço, desligo, acaba, estou com a família, vamos dar um tempo de qualidade agora, é sexta à noite, é sábado, é domingo, e depois deixa segunda-feira ter o seu mal, né? Que todos odeiam segunda-feiras. Né? Que sonhos gostarias de realizar nos próximos 10 anos? Nos próximos 10 anos, sonhos profissionais ou qualquer área? Bom,
Talvez sim, fazer alguns jogos. Seria o meu próximo maior feito, assim, para o ano que vem. Vamos ver o que é que dá para começar já a fazer isso. Fazer jogos cristãos, para várias faixas etárias e tudo. Acho que bem interessante. E com certeza produzir muito mais para a igreja em termos de longas, séries, conteúdo de entretenimento com qualidade, com certeza. Se algum dia alguém, imaginemos um Steven Spielberg, se lembrar de fazer um filme sobre a tua vida, que título é que tu achas que esse filme deveria ter? Difícil, né? Mas um filme... A lista do Gabas. Quase isso, a lista do Gabas, ou Crónicas do Gabas, né? Como se Crónicas de Nárnia. Algo assim, por aí, ou lista do Gabas seria interessante. Como é que tu resumirias, se calhar, a tua vida numa frase? Ixi. Aí é difícil, né? É difícil. Pelo que tu já viste e pelo que o público em casa viu e... eu vou para todos os lados, né? Tento abraçar de tudo um pouco. Deixas-me dar uma ideia? Se calhar uma espécie de multiverso, não? Com certeza, com Algo certeza. Assim, um multiverso do Gabas. Multiverso do Gabas é boa, é boa. Gabriel, muito obrigado por teres aceitado o convite, Foi por um estarmos prazer. aqui. Foi muito bom conhecer um pouco sobre a tua vida e vamos continuar, se assim Deus entender, a continuar a analisar e a ver os teus trabalhos e a ser impactado pela forma como tu contas as histórias. Será Obrigado, um prazer. Gabriel. Será um prazer. Obrigado.